Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor. Sou o diácono Manuel Fernandes Picanso, professor da Escola Bíblica Dominical. Quero desejar boas-vindas a todos vocês através desse canal YouTube AD Tradicional Manacapuru e também pelo Facebook. Vamos dar mais uma preciosa lição neste dia, nesta semana. Antes, porém, quero mandar o meu alô na paz do Senhor ao nosso pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Tradicional de Manacapuru, reverendo Gessereno da Silva, e a sua digníssima esposa, irmã Maria da Conceição Ribeiro da Silva, também extensiva a todos os pastores do Conselho Pastoral e suas famílias, bem como aos professores, superintendentes da escola dominical, secretários, alunos e demais pastores evangélicos aqui da nossa cidade de Manacapuru, Amazonas e por todo o Brasil. Graças a Deus. Nós estamos no quarto trimestre estudando a lição, né? Hoje será a lição de número 8. Antes, porém, vamos fazer a oração para que Deus abençoe a nossa aula neste dia. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, muito obrigado, papai, por essa oportunidade que o Senhor está dando a mim e a cada um dos meus amigos, amigas, irmãos e irmãs que estão assistindo aí na sua casa, no seu lar. Abençoa cada um, abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que venhamos assim aprender, meu Pai, um pouco mais da Tua palavra e colocá-la em prática, para não pecarmos contra Ti. Esta oração é em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, como eu falei, a lição 8, né? E fala sobre a fragilidade humana, que é o tema geral desta lição do quarto trimestre de 2020, e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, a lição 8 diz o assunto, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação? É uma pergunta que nós vamos responder durante esta lição, né? Vamos procurar responder junto com você na sua casa. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotações, uma caneta, um lápis, para você ir anotando qualquer versículo, para depois você mais ler com mais calma, em outro horário com sua família, caso eles não estejam aí presentes. Amém? Muito bem. Então, o texto áureo se encontra em Jó, capítulo 11, versículo 18, que diz: E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Verdade prática, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A leitura bíblica em classe está lá em Jó, capítulo 11, versículos de 1 a 10, depois o versículo 20 e versículos também de 1 a 10. É um pouco extensivo, mas se faz necessário porque nós estamos dando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Graças a Deus. Então vamos ler. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar, ou juntar, quem o impedirá? Vamos agora para o capítulo 20 de Jó, versículos de 1 a 10. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas um momento?
Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos e irmãos, o objetivo da nossa lição desta semana é mostrar que Zofá, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Os objetivos específicos desta lição: destacar no entendimento de Zofá que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. O segundo objetivo específico: explicitar que a conversão defendida por Zofá era de natureza legalista. E o terceiro objetivo específico é esclarecer que a teologia de Zofá limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Muito bem. A introdução da nossa lição, irmãos, vamos ver sobre o discurso de Zofá, tá? O último amigo de Jó a falar na série de debates, né? Está lá em Jó, como nós acabamos de ver, no capítulo 11 e no capítulo 20. Né? Muito bem. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam os seus amigos Elifaz e Bildade. Todavia, Zofá é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó, né? Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Então, esta lição, a lição 8, ela está dividida em 3 tópicos. Primeiro, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Segundo tópico, a conversão como resposta à aflição. E o terceiro tópico, Deus julga e castiga os pecadores. Então, nós vamos discorrer nesta lição desses 3 tópicos. Muito bem, vamos para o primeiro tópico, que está dividido em 3 subtópicos. Primeiro, Deus grande e sábio. Segundo, Deus não é indiferente à ação do ímpio. E terceiro, tolo se passando por sábio. Muito bem, vamos lá. Deus grande e sábio, né? Zofá defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Bom, queremos aqui destacar o seguinte: verdade o que Zofá falou, Deus é grande e Deus é sábio, né? Deus é grande e Deus é sábio. Agora ele fala aqui que os bons jamais passam por tribulação. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Vamos ver aqui, né? Por exemplo, o próprio Jó, né? O próprio Jó. Ele não estava em pecado, não tinha feito nada, estava passando por tribulação. Aí já contradiz Zofá o que ele falava, né? Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz. Não tem nenhum mínimo de compaixão pelo Senhor, né? Jó. Muito bem. Veja o subtópico 2. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro
e sem culpa. Isso é Zofar falando para Jó. Veja no capítulo 11, versículo 4. Pois dizes, a minha doutrina é pura e limpo sou aos teus olhos. Então, ele estava tentando, de qualquer forma, além do sofrimento de Jó, né, o que ele já tinha passado, ainda com essas palavras. Para Zofar, se Deus debatesse com Jó como era desejo deste, então não haveria dúvida de que ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. Ele queria que Jó entrasse em discussão com Deus, né? Porque Deus é santo, 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 e nós somos pecadores, né? Então, esse corpo, ele é corruptível. Jó está nesse estado, mas não tinha pecado, mas Zofar queria que houvesse esse diálogo, né? Nesse embate, Deus revelaria a Jó, segundo Zofar, os segredos de sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia, né? Logo Jó seria condenado, né? Porque ele achava que, ele não sabia, né, da conversa que houve lá no princípio do acusador de Satanás, em querer atacar Jó. Então ele achava que Jó estava em pecado, e nesse momento, quando ele fosse conversar com Deus Pai, Deus iria condená-lo. Você está em pecado, por isso que está nesse estado. E ele não conhecia isso aí. Zofar, né? Muito bem. Vamos para o subtópico 3. Tolo se passando por sábio, né? Jó reage com ironia à sabedoria, né? Entre aspas, do rapaz aí chamado Zofar. Defendida anteriormente por seus amigos, né? Vós, e agora por Zofar. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus no seu discurso. Como é que pode, né, um ser humano querer representar o Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Não tem como, mas ele estava com esse sentimento. Todavia, Jó estava convencido de que isso não passava de charlatanismo. O que ele disse, Jó? Vós, que era ele e os seus amigos, porém sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos, que não valem nada. Aí Jó não segurou e partiu para cima dele, porque já era o terceiro acusando o homem de Uz. Muito bem. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto. Jó jamais negou que haveria uma sabedoria do alto, e que nós vamos dar na próxima lição, que é a lição 9. Né? Que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada ficaria ao seu lado. Está lá no capítulo 28, que eu repito, que é da próxima lição, lição 9. Se prepare para você estudar junto com a gente. No lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto, que são dos corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como os homens veem. Deus vê diferente, né? Deus não olha para a aparência como nós olhamos. Deus olha para o íntimo, para o seu coração, para o meu coração. Vamos conferir isso aí. Veja lá, 1 Samuel, capítulo 17, que diz lá: mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso é muito bom, né? Porque às vezes, meu amigo, minha amiga, nós somos julgados, né, por pessoas, por parentes nossos, amigos, até às vezes irmãos da fé, fica julgando, né? Ah, você está nesse estado porque você pecou, porque, quer dizer, ele não conhece o meu coração, ele não conhece o teu coração. E aí ele te ataca. É um Zofar da vida, é um Bildade da vida, né? E não é bem assim, porque o Senhor olha para o nosso... Até porque nós não temos condição de olhar para o coração, né? Nós não conhecemos, nós não temos, só Deus. Deus é que sabe de tudo. Por isso que nós temos que ficar, né? E não ficar julgando as pessoas por causa da sua aparência, ou porque ele fez isso, aquilo ou outro. Amém? Graças a Deus.
Deus é grande e sábio. Os amigos de Jó tentaram se passar como representantes dessa sabedoria. Vejamos o que o Senhor falou aos amigos de Jó. É muito importante essa leitura, querido aluno e aluna, meu amigo, está lá no capítulo 42, o último deste livro de Jó. Diz lá o versículo 8 e 9. Veja o que o Senhor Deus, o Santo de Israel, falou aos amigos de Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei um holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa estúcia, e porque vós não tendes falado de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a Jó. Você está vendo aí o que o Senhor fez com eles três, né? Que acusava de todas as formas a Jó. Ele estava em pecado. O Senhor chamou a atenção deles três e disse: vão lá, façam isso da forma como está aqui escrito, né? E sabe o que mais? Para você ver, Jó, mesmo enfermo, doente, o Senhor disse, aqui, o meu servo Jó orará por vocês. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Eu posso ouvir um amém aí, meu amigo? Né? Tudo que eles faziam para Jó, colocando Jó na parede, acusando Jó disso, aquilo outro, de pecado e tal, Jó ainda foi orar por eles, né? O Senhor falou isso, quer dizer, para eles não serem exterminados, apagados. Muito bom, muito boa essa lição. Muito bem, vamos agora para o tópico 2. A conversão como resposta à aflição. Está subdividida em 3 subtópicos. Primeiro, purificação moral. Segundo, é possível negociar com Deus? E o terceiro subtópico, a angústia de Jó. Vamos lá. Nos versículos de 13 a 20, meu amigo, do capítulo 11, que foi da leitura oficial que nós fizemos no início da aula, Zofá conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado. Portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Olha só, ele não tem dúvida, ele acha que Jó, você está em pecado. Meu amigo, você precisa pedir perdão. O homem chegou com essa conversa para cima de Jó, né? Dessa forma, acusando Jó. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Ele diz: olha, tem que ter conduta correta. Isso é verdade. Você precisa ter conduta correta. Mas para Jó isso não funcionava, porque Jó era reto. Nós lemos isso na primeira lição, lembra lá? Jó, Deus falando com o acusador, com Satanás, né? Jó é reto, é obediente, é temente ao Senhor, é justo, né? Mas claro que nós precisamos ter uma conduta correta diante de Deus, diante da minha esposa, você, irmã, do seu esposo, os filhos diante dos pais, os pais também diante, e por aí vai. Nós temos que ter uma conduta, um comportamento exemplar, que Deus se agrade, que a sociedade se agrade. Um outro passo que ele enumerou, oração. Também está certo, precisamos ter oração, meu amigo, minha amiga, precisamos orar. A oração, meu irmão, vou falar aqui para você, a oração é como respiração. O que é isso? A oração é como respiração. O que diz? Orar sem cessar. Se eu parar de respirar, o que vai acontecer? Eu vou me sucumbir, eu vou morrer. Ou seja, eu tenho que orar
Orar sem cessar, constantemente. Para quê? Para que eu tenha um relacionamento com Deus, com Jesus. É isso que nós, os filhos de Deus, precisamos ter. Uma oração constante, diária. Não importa aonde eu estiver, se é no ônibus, se é numa moto, numa bicicleta, num carro, a pé, num trem, no avião, não importa, na igreja, em casa, eu tenho que orar em espírito. Amém? Num local que eu não posso, então ficar orando em espírito. Muito bem. E renúncia ao pecado, né? Nós temos que renunciar ao pecado. Chega, nós agora somos nova criatura, né? Nós agora somos filhos de Deus. Amém? Se Jó cumprisse essas condições, segundo Zofar, reconhecendo que que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Aí Zofar não está falando, né, está equivocado, ele está errado. Por quê? Porque Jó não estava em pecado. Então não dá para aceitar isso aí em cima de Jó, para Jó. Amém? Graças a Deus. A ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna, né? O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico, em vez da graça divina, né? Ora, a salvação é dom de Deus, meu irmão. A graça é um favor imerecido, é Deus. Eu não posso barganhar com Deus. Senhor, se eu fizer isso e isso, eu quero que o Senhor faça isso. Se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer isso. Não existe. É dom de Deus. É Deus que nos escolhe, que nos separa, que toca no meu coração, no teu coração. Eu preciso estar com os ouvidos atentos à mensagem evangelística, à mensagem de Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito bem. O subtópico 2. É possível negociar com Deus? Olha só aí. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse, né? Senhor, eu estou nesse estado, mas se eu fizer isto, aquilo, outro. Há pessoas aí fora, né? Algumas organizações fazendo isso aí. Olha, se você vier para cá e fizer isso aqui, você vai ser abençoado. Se você der isso, se você der aquilo, você vai ter isso, isso e isso. Deus não é assim. Com Deus não se negocia. Porque Deus é o dono da vida. Deus é o dono da vida. Foi Ele que nos criou. A vida pertence a Deus. Ele dá e Ele tira. E acabou-se. Eu não vou chegar com Deus, Senhor. É o seguinte, eu não posso falar dessa forma. Eu sou filho dele. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Agora, eu como filho, eu tenho que ser obediente a Ele. A sua palavra. Eu tenho que ler, estudar. Eu tenho que aplicar na minha vida. Ter uma conduta, né? Eu tenho que ter oração diária. Amém? O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, né? Com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Por isso que eu falei ainda agora, tem algumas organizações por aí, né? Falando isso, se você der isto, você vai ter isto. Não tem como negociar, não existe isso, não existe isso. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria, né? Mas Jó disse, não, eu sei que o meu Redentor vive, que no final eu vou triunfar. Nós, irmãos, meu amigo, nós iremos triunfar. Por quê? Porque o sangue de Jesus, o que ele faz? Nos purifica de todo pecado. Amém? Glória a Deus. Terceiro subtópico, a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimos, né? Você encontra, está no capítulo 12 e 13. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana, ou seja, ele fala, o justo, nós sofremos. Por que nós sofremos? Alguém pergunta, mas eu sou filho de Deus, eu vou para a igreja, eu ajudo, eu contribuo, eu jejuo, eu oro e tal. Meu irmão, nós somos humanos, seres humanos.
Desde que Adão e Eva pecaram, toda a raça humana pecou. E acabou-se, entendeu? Então, a gente tem sofrimento, sim, o Senhor falou isto. No mundo tereis tribulações, aflições, problemas, mas eles, fique firme. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Amém? É isso. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, né? Eu sou pecador, aliás, eu estou em pecado. Jó vai dizer isso, eu estou em pecado realmente, porque para acontecer tudo isso, mas já sabia que ele não tinha cometido nada que viesse desagradar a santidade de Deus. Assumindo algo que não havia feito, ele sabia de sua integridade e por isso não se sujeita a esse capricho do amigo. Muito bem. Vamos agora para o terceiro subtópico da nossa lição, terceiro e último, da lição 8. Deus julga e castiga os pecadores. Deus julga e castiga os pecadores. Está subdividido em três subtópicos. Primeiro, o castigo dos maus. Segundo, Jó diante de um paradoxo. E terceiro, a verdade vem à tona. Vamos lá. Primeiro subtópico, o castigo dos maus. O capítulo 20, né, contém o discurso, o segundo discurso de Zofar, né? Capítulo 20. Nele Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Olha só, meu amigo, minha amiga, eu queria que depois, amanhã na sua casa aí, depois de você assistir essa lição, está acompanhando aqui agora, você lesse o Salmo 73, tá bom? Leia, por gentileza, o Salmo 73 depois, e você vai ter mais conhecimento sobre isso aqui, tá? Sobre por que os ímpios prosperam, porque o ímpio tem fazenda, tem carros, tem propriedades, e às vezes o Filho de Deus não tem nada disso, tá? Não tem nada disso. Por quê? Leia lá, leia depois, agora não, outra hora, leia o Salmo 73, todo ele. Então, vamos voltando aqui. Nele Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já haviam, há muito vinham dizendo para Jó, né? Os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica, né? Lá, Jó capítulo 20, o versículo 14. Você pode ler isso depois. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá de devolver e restituir. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês, meu amigo, minha amiga, que nem todo bem é recompensado aqui. É bom você notar isso aí. Nem todo bem é recompensado aqui. Como também, tá? Nem todo mal aqui ele é castigado, punido. Vamos deixar isso aí, sabe para onde? Essas frases que eu falei para vocês aí, para a eternidade. Para a eternidade, tá? Vou tornar a falar. Nem todo bem é recompensado aqui, como nem todo mal é punido também aqui. Deixa para a eternidade, lá para o julgamento de Deus, que aí você vai ver lá no Salmo 73 que eu te falei. Mas também, se você quiser, eu faço até questão, abra sua Bíblia aí, por gentileza, meu amigo, minha amiga, em Lucas capítulo 16. Deixa eu abrir aqui a minha, só para você ter essa leitura. Lucas capítulo 16, e você vai ler depois na sua casa, do versículo 19, tá? Até ao 31, tá
bom? Agora, eu queria que você atentasse só para o versículo 25, que diz assim, olha, no capítulo 16 de Lucas. O 25 fala assim: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. O ímpio aqui na terra, né? Muitos têm fazenda, propriedades, bens, dinheiro na conta, não é verdade? E muitos filhos de Deus não têm essa vida, né? Mas olha aqui, ó, esse aqui é um exemplo que você pode de Lázaro com o rico, né? Enquanto ele vivia aqui na terra, ele tinha de tudo, e Lázaro mendigando, pedindo. Aconteceu dos dois morrerem. E aí? Aí Lázaro estava no seio de Abraão, né? Como diz o povo por aí no bem bom, lá, descansando. E o rico, ímpio, estava sofrendo, né? Então, por isso que eu disse, nem todo bem é recompensado aqui, tá bom? E nem todo mal é punido aqui. Deixa isso para a eternidade, para Papai do céu, para Jesus Cristo, amém? Mas você leia essa referência toda que eu pedi para você em Lucas 16, do capítulo 19 ao 31, que você vai entender melhor como Salmo 73. Muito bem, amém? Espero que o irmão, a irmã, o amigo, a amiga esteja entendendo a nossa lição, a nossa aula sobre o castigo dos maus, né? Muito bem. Vamos agora para o subtópico 2. Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Por quê? Porque Jó não estava em pecado e estava sendo sofrendo, né? Então, como é que pode? Ele está dizendo, e eu não tenho nada disso, eu não sou isso. Então, é um paradoxo isso que ele está, né? Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer, conforme descrito, né? Veja, Jó 21:7. Porque razão vive os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder, né? Aquilo que eu falei aqui da questão de Lázaro, rico, e você lendo lá o Salmo 73. Glória a Deus. Zofar diz que todos os maus são punidos, mas Jó apresenta um paradoxo. A experiência mostra que muitos deles são bem-sucedidos, aquilo que eu falei ainda agora há pouco, né? Então, Zofar não estava, né? Aí estava equivocado, né? Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade, né? Foi o caso desse cidadão aí que eu falei agora de Lucas lá, né? Rico. E lá no Salmo 73 você vai ver isso aí também. Como podemos constatar nesse versículo? Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz desce a sepultura. Mas aí depois vai vir a eternidade, ou seja, vai vir o julgamento. O que nós estamos vendo aqui, você sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que lê a palavra do Senhor, que estuda. Nós aqui vivemos 60, 70, 80, 100 anos. A gente é enfado, canseiro, entendeu? Os que muito passam disso aí, está escrito, né? Nós vamos viver uma vida eterna. Isso aí vai acontecer. Isso vai acontecer. Agora, eu vou viver com Deus ou sem Deus? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Quer dizer, como eu posso saber? Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada. Jesus está de braços abertos para você. Só depende de você, não depende. Deus, Jesus já fez a parte dele, entendeu? Né? Muito bem. Vamos para Jeremias 12:1. Olha só o que ele fala. Justo és, ó Senhor. Mas olha o que ele falou.
ainda quando eu pleiteio contigo, contudo pleitearei a minha causa diante de ti, porque prospera o caminho dos ímpios, porque vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Quer dizer, Jeremias também não estava, né, entendendo essas coisas, né? Ele foi falar isso aí, conversou com Papai do céu, né? Por que acontece isso? Mas tudo tem uma resposta mesmo. A Bíblia responde tudo isso aí, né? Glória a Deus. A verdade vem à tona, subtópico 3 desse tópico 3. Deus julga e castiga os pecadores. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Está lá em Mateus 4:5. Mas é tal coisa, o que eu me plantar, ele vai colher. É a lei da semeadura, tá certo? Se ele fizer coisas más ou ruins, ele vai receber. Mas não fique julgando porque o cara ali, o rapaz, o cidadão, o seu amigo, a sua amiga, não serve a Deus, não busca a Deus e está vivendo bem, e você fica, não se preocupe com isso não. Deixa que tudo tem seu tempo determinado, né? Nós temos uma vida aqui, mais uma depois da morte, né? E se eu tiver com Cristo, com Deus, eu serei recompensado. Mas se eu não estiver com Cristo, né, com o Senhor, e eu praticava coisas más e ruins, também lá vai ter recompensa, mas é uma recompensa má, é de tormenta, né? Como estava lá o rico sofrendo e Lázaro lá, né, passando bem, descansando no seio de Abraão, né? Amém? Graças a Deus. Muito bem, nós estamos chegando praticamente já ao término da nossa lição, mas ainda tem um pouquinho aqui, olha. Meus irmãos, nem todo bem é recompensado, né? Aquilo que eu falei, como também nem todo mal é punido aqui. Entretanto, a eternidade resolverá isto, né? Aquilo que eu falei para vocês da agora a pouco. Lucas 16, está aí tudinho, você já deve ter notado, capítulo 19 a 31, mas especificamente veja o versículo 25, que eu falei para você ainda agora, só para recapitular, né? Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, entretanto, ele aqui é consolado e tu atormentado. Então, eu não tenho que se preocupar com a riqueza do meu amigo, da minha amiga, entendeu? Que não é evangélico, não serve. Não, de forma nenhuma. Eu tento viver a vida que basta ao Senhor, entendeu? Que agrade a Ele. É isso, entendeu? Amém? Muito bem. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pode ter certeza. Palavra do Senhor. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. É Bíblia, é a palavra de Deus. Quem anda com Deus não anda por vista, mas por fé. Nós, meus irmãos, meu amigo, minha amiga, nós, os filhos de Deus, não andamos por vista. Não podemos. Nós temos que andar por fé, né? Esse é o verdadeiro cristão, o que anda por fé. Nós somos assim. Se você não é, meu irmão, você tem que ser. Temos que andar por fé e não por vista. Amém? Graças a Deus. Estamos chegando ao final da nossa lição, né? E vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, né? Que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecer as razões, né, as causas de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa, né?
E o patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Por quê? Porque os seus amigos eram amigos, se diziam amigo deles, e acusando, ele fica, eu estou errado, meu Deus, eles estão certos? Como é que é isso? Quer dizer, nós, por sermos seres humanos, temos sentimentos, né? Temos sentimentos. Elias, né, enfrentou os profetas, né, de Baal, mas entretanto lá na caverna pediu o que? A morte, né? Era ser humano. Muito bem. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Mesmo que eu, que você tenhamos dificuldades, se não sei, se é no casamento, se é no trabalho, né? Se é no financeiro, se é no social, se é lá na igreja com o irmão, com a irmã, não sei. Mas não temos que blasfemar contra Deus, porque Deus é santo, santo, santo. E precisamos também sermos santos, como diz a palavra, sede santo como eu sou santo, fala a sua palavra. Então, estou sofrendo, eu tenho que procurar saber o motivo, a razão, mas não vou aqui me desesperar e pecar, blasfemar contra Deus, porque isso não vai levar nada, pelo contrário. Amém? Obrigado, meu irmão, minha irmã, meu querido aluno, professor da escola dominical, você, meu colega professor também da escola secular, que porventura está assistindo essa aula. Obrigado, Deus continue abençoando a cada um de vocês. Vamos orar, encerrando esta aula. Santo Deus, Santo Pai, obrigado, meu Senhor, por mais essa maravilhosa lição que o Senhor deu a mim e aos meus amigos, amigas, irmãos e irmãs da escola dominical, de jovens e adultos. Abençoa cada um, papai, grandemente, nos protege, nos dá a tua graça, o teu conhecimento, para que venhamos viver a vida que te basta. Abençoa, Pai, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado.